vamos dar início ao nosso estudo de hoje, que é o Livro dos Médiuns, dando continuidade ao que nós estamos fazendo desde o ano passado, 2021. Já estamos no mês de abril de 2022 e com o estudo hoje do capítulo 17º, que é intitulado Formação dos Médiuns. Allan Kardec, neste capítulo, ele desenvolve em 3 tópicos: desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade. Na verdade, o segundo tópico, mudança de caligrafia, é um tópico bem pequeno, é uma página e um pedacinho de outra, e nós vamos nos deter muito mais neste primeiro tópico, que ele intitulou Desenvolvimento da Mediunidade. Aí eu trago um questionamento que vocês que estão no presencial podem estar aí dizendo para a Marisa, e aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pode estar respondendo no chat. Vocês acham que a mediunidade, nós temos a possibilidade de desenvolver? Ela é desenvolvível? O que é que vocês acham a respeito disso? Podemos desenvolver ou nós já temos o nosso aparelho físico programado e não há este desenvolvimento? O que é que vocês pensam a este respeito? Então, é um momentinho de reflexão. Nuno responde que sim, que nós podemos sim desenvolver a mediunidade. Boa noite, Nuno. Mais uma vez, você participando desse estudo. E nós vamos trazer que, de fato, para Allan Kardec, ele vai trazendo, né, na visão de Allan Kardec, que esse desenvolvimento da mediunidade, com o tempo, isso vai acontecendo. Allan Kardec ele faz um destaque muito grande com relação ao aspecto prático, ao aspecto moral da mediunidade. E a educação do médium, porque na atualidade nós ouvimos muito falar da educação do médium. Seria a mesma coisa a educação do médium, desenvolvimento da mediunidade? Esse termo educação é um termo comum. A educação, ela é importante para que toda tarefa que nós venhamos a desenvolver, essa tarefa ela possa ter qualidade. Então, a qualidade ela se dá na medida em que nós buscamos esta educação. E para falar em educação, nós temos em O Livro dos Espíritos algo que se direciona, está relacionado à questão da educação, que foi justamente o que nós apresentamos como questionamento para vocês. O que os espíritos definiram por educação? Aí nós vamos lá encontrar no comentário a questão 685 de O Livro dos Espíritos, quando está se falando a respeito da lei do trabalho, e que vem Kardec indagar sobre o repouso na velhice. E lá nos comentários nós encontramos, né, que o que nós estamos falando não é da educação intelectual, e sim da educação moral. Então, quando nós voltamos para o que apresentamos anteriormente, que este desenvolvimento ele estaria caminhando na perspectiva da educação, só que esta educação, o aspecto
que melhor deve ser observado é justamente a respeito desta moral. Mais uma vez, nós vamos pensar no que o próprio Allan Kardec traz sobre esta distinção do bem e do mal, mostrando que nós precisamos cada vez mais, em nossa caminhada, estarmos na direção do bem, que é a nossa ação conforme a lei do nosso Pai. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Então, tudo quanto nós fazemos que ferimos o ser humano, que ferimos o nosso próximo, isso é mal. E aí vem ainda no comentário a esta questão 685, não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Aí vamos lembrar do nosso processo de educação quando nós éramos crianças. Tínhamos a orientação da mãe, a orientação do pai, a orientação da professora na escola sobre determinados comportamentos que nós poderíamos ter, que nós não poderíamos ter, o agradecimento, a questão de estarmos respeitando as pessoas mais velhas, que nós não deveríamos mentir. Tudo isso vai se transformando em hábitos no nosso cotidiano. Se eu não recebo esta formação, eu não vou criar o hábito. Daí a importância de sermos, enquanto educadores, exemplos para aqueles que estão a nos observar o nosso comportamento. Eu, como professora, certamente sou observada pelos meus alunos da forma como eu me conduzo. Só que no nosso processo de crescimento e desenvolvimento, quando nós saímos da infância para a fase da adolescência para a adultez, da adultez para o envelhecimento, nós vamos também criando hábitos que vão nos acompanhar na medida que nessa formação a orientação que recebemos é seguir por este caminho, não seguir por aquele, fazer isso, não fazer aquilo. Então, tudo isso vai se constituindo hábito. E aí, o que é que se comenta na resposta a essa questão 685 de O Livro dos Espíritos? Que não há referência à educação moral pelos livros. Aquilo que a gente pega, a gente vai ler lá uma informação, você pode até decorar aquela informação, mas o que está falando é justamente aquilo que eu vou transformar em ações, que é a base do Evangelho de Jesus. Nós precisamos caminhar seguindo este exemplo de Jesus. Vamos criando hábito. O hábito de fazer o bem, o hábito de agir com amor, de ser uma pessoa solidária, de agir com a verdade, de ser justo. Então, tem uma série de aspectos que a própria vida ela vai estar nos apresentando de forma educativa. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio. E nesta liberdade de escolha, eu vou me direcionar conforme essa lei de Deus que está inscrita em nossa consciência, resposta à questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Nós sabemos disso, nós temos de cor, inclusive, essa resposta, mas é preciso
buscar criar estes hábitos que são saudáveis perante o Evangelho de Jesus, saudáveis conforme os postulados que a doutrina espírita apresenta para cada um de nós. E aí vamos pensar, este médium educado, porque estamos falando do desenvolvimento da mediunidade, conforme vem Allan Kardec apresentando em O Livro dos Médiuns, mas que outros autores espirituais, a exemplo de Emmanuel, de André Luiz, da benfeitora Joana de Ângeles, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer este processo de educação do médium. E aí, este médium educado é aquele que busca a sua transformação moral. Que busca temos feito para esta transformação moral? Aquilo que já falamos no início, agirmos mais na direção do bem, que é exatamente conforme a lei do nosso Pai, as leis que ele traduz para nós e que precisamos seguir. Só que nós necessitamos deixar de lado aquele mal que ainda reside em nós. Aí trago um outro questionamento. Será que eu ainda trago no meu íntimo o mal? É uma reflexão que nós precisamos fazer conforme a recomendação de Santo Agostinho. Porque quando eu passo em revista as minhas ações, eu vou poder fazer o balanço e identificar situações que, de fato, eu ainda não estou agindo conforme o Evangelho de Jesus. Se eu não sigo o Evangelho, isso é uma atitude má. Porque o Evangelho de Jesus nos convida a todo instante, porque vamos pensar, desde quando Jesus esteve aqui, e o quanto esses ensinamentos trazidos por ele vêm se perpetuando, vêm se renovando, atualizando, com expositores, cada qual com a sua peculiaridade, mas no sentido geral e próprio, cada um de nós tratamos deste Evangelho de Jesus, que nos faz este convite para a transformação moral, para que possamos nos afastar desta mazela. Então, vamos refletir sobre esta formação do médium, que vai lhe direcionar para esta educação mediúnica. O que é a educação mediúnica? É justamente eu trabalhar no meu cotidiano todas essas virtudes que precisam ser amadurecidas em nós, todos os aspectos positivos que somos convidados diariamente, e nem sempre nós acatamos, acolhemos, nós dizemos sim a essas propostas que nos chegam. Então, a transformação moral, ela vai fazer parte, sim, deste médium educado que busca cada vez mais se conhecer. E aí vem a mudança de hábitos. Como é que se dá essa mudança? Dentro do processo de evolução consciente. Vamos pensar. Eu ainda sou uma pessoa relativamente orgulhosa. O orgulho, ele é contrário a um bom exercício mediúnico. Então, se eu reconheço que eu ainda ajo em determinadas circunstâncias com orgulho,
nesta identificação da mazela que reside em mim, eu vou apontar quais são os caminhos que eu preciso percorrer para fazer com que essa mazela ela deixe de existir. Então, o médio educado somos todos nós que trabalhamos insistentemente, com vontade, esta potência da alma, conforme apresenta Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é justamente a nossa mola propulsora para que possamos, de fato, estarmos conscientes dos propósitos que desejamos abraçar e, assim, podermos caminhar na direção daquilo que elencamos como necessidades evolutivas e que eu preciso do investimento para esta transformação e mudando os hábitos que não são sadios para os hábitos saudáveis, que são os hábitos que trabalhamos na perspectiva da alma encarnada que somos e que busca cada vez mais adquirir as virtudes que fazem parte do processo de cada um de nós. Aí Allan Kardec, né, tratando neste desenvolvimento da mediunidade e particularmente ele vem falar da psicografia, né? Ele diz que muitos confundem esta educação do médium com o autocontrole que o médium vem a ter durante o transe mediúnico, que é justamente o momento onde ele sintoniza com o espírito e permite que a comunicação aconteça, agora em destaque a psicografia. Então, o que é que nós precisamos entender deste processo? O médium, que é justamente esse intermediário, ele recebe aquele espírito que traz todo um apanhado de inquietações, de conflitos, de dores. E chega muitas vezes, vamos falar da mediunidade da psicofonia, que é justamente quando o espírito vai manifestar oralmente, né, as suas inquietações, as suas dores. Então, o médium, ele nem sempre consegue diluir toda aquela angústia que o espírito carrega, toda aquela irritação, toda aquela raiva, desejo de vingança. Então, o que é que vai acontecer? O médium precisa se trabalhar, por exemplo, em algumas situações nós já vimos espíritos que têm o impulso de dar um murro na mesa. Só que o médium que vai filtrar todas essas manifestações, ele precisa ter este autocontrole para não seguir o impulso do espírito. Então, ele não vai dar o murro na mesa, apesar do impulso do espírito ser de dar murro na mesa. Falando da psicografia, que é o foco deste capítulo 17º, Formação dos Médiuns. Por que Allan Kardec destaca a psicografia? Porque ele considera como a mais fácil dentro desse processo de formação. Então, digamos que esse médium iniciante está treinando a psicografia. Nesse treinamento, o espírito que chega para poder trazer uma mensagem, inicialmente, o médium não sabe qual é a característica daquele espírito e pode permitir a aproximação de espíritos levianos, de espíritos imperfeitos, e que ele começa lá a escrever e tem um acesso de amassar o papel, de jogar aquele papel fora.
Então, é nisso que o médium vai se trabalhar para que ele esteja no comando da comunicação. Então, por conta de ser este aparelho sensitivo que sintoniza, ele vai sintonizar com toda a ordem de inquietações do espírito que está naquele processo de comunicação. Ele pode, inclusive, falar um pouco mais alto, ele pode, inclusive, fazer mais movimentos, gesticulando. Só que isso vai sendo trabalhado ao longo do exercício mediúnico para que ele possa ter este controle. Aí eu trago uma pergunta que diz muito respeito a este capítulo. Médium que tem controle é médium educado? Olha a pergunta. Eu estou sentindo o impulso forte de gritar durante a comunicação, mas eu consigo o domínio e eu não grito. Isso pode acontecer, mas não necessariamente com relação à educação, porque a educação, vamos lembrar lá da resposta à questão 685, é justamente aquela que vai criar hábitos em nós, que vai permitir a nossa transformação moral. Então, eu posso ter todo o controle da comunicação, mas eu não estou nessa busca da transformação moral. Conseguiram perceber a diferença? Então, eu vou interromper qualquer tipo de manifestação que seja incompatível com o trabalho mediúnico, porém, eu não estou no meu cotidiano fazendo o esforço que preciso para essa transformação moral. Aí vem, né, este autocontrole que nós precisamos ter e que se adquire com a prática e com o hábito. Aí vamos pensar o autocontrole. Quando alguém nos provoca, eu consigo, na mesma hora, me segurar, não responder à provocação, silenciar, ou eu vou no impulso daquele que me provocou e reajo, talvez em uma dimensão pior do que aquela que veio na minha direção. É uma reflexão que nós precisamos fazer. E só vamos fazer essa reflexão se de fato seguirmos a recomendação de Santo Agostinho. Não. Hoje eu parei agora e refleti que eu respondi a uma provocação. Eu não posso continuar respondendo à provocação. Mas o primeiro passo eu já dei, que foi identificar que eu estou respondendo à provocação. Porque muitos, nem neste primeiro passo, eles chegam. Eles reagem, eles continuam reagindo e vão reagir mais e mais. Assim, todo o processo de mudança, ele só se inicia quando nós, de fato, tomamos consciência de que é preciso mudar. E nisso, nós vamos trabalhando, nos esforçando para que se constitua um hábito. Hoje, eu reagi à provocação, fiquei com as antenas ligadas após a minha reflexão. Poxa, mas eu reagi. Como eu pude reagir? Ah, mas ele fez isso. Aí vem toda uma justificativa que não se justifica, né? Mas nós reagimos. E aí eu vou colocar como meta
não reagir às provocações. Eu passo um dia, não reajo, passo uma semana, maravilha, mas no início da segunda semana, olha eu de novo reagindo. Para que este hábito de não reagir, ele se solidifique, eu preciso de muito esforço, de muita reflexão diária para poder me perceber enquanto agente construtor do destino em processo de amadurecimento e de que maneira a minha vontade está agindo nesta caminhada para que eu, de fato, não reaja às provocações. Então, todo hábito, ele é construído a partir de quedas e ascensões. Porque se olhar para trás, aquilo que eu estou construindo na perspectiva da evolução espiritual, eu vou reconhecer que determinados aspectos eu já consegui avançar muito. Em outros, eu estou caminhando a passos lentos. Entretanto, eu sempre consigo vislumbrar o avanço. É claro que aquilo que ainda está muito preso em nós, que se relaciona ao nosso primitivismo, isso vai de fato ficar mais amarrado, mais desafiador, mais difícil de sair daquela condição. Aí eu pergunto: se fosse fácil o processo de mudança, nós estaríamos ainda no planeta de provas e expiações? Então é isso que nós precisamos buscar na nossa caminhada evolutiva, porque tudo depende de cada um de nós e dos passos que estamos dando para avançar, e paralelo a isso, do esforço, vontade e perseverança para este processo de mudança, porque o hábito ele vai acontecer na medida que nós passamos indo e vindo, caindo e levantando até o processo de estabilização. Ainda em relação ao autocontrole, nós fizemos um outro questionamento. Médios que não têm alta moralidade, voltando a Allan Kardec, que definição se pode dar de moral, a regra do bem proceder, eu procedo bem quando eu ajo na direção da lei de Deus. Então, nós estamos aqui falando. Médios que não têm alta moralidade, que são esses que ainda não estão agindo tanto na direção do bem quando deveria. Eles têm ou não têm o controle psíquico do fenômeno? Por que nós apresentamos esse questionamento? Só para relembrar o que já falamos em aulas anteriores, que a mediunidade independe da moral. Tem pessoas que têm um exercício mediúnico que, sendo comparada com outras que têm essa busca da moral, desta regra do bem proceder mais trabalhado, mas que consegue estar tendo um controle que aquele outro não tem. Então, é para nós, de fato, pensarmos que não é a moral que vai dizer que controla ou que deixa de controlar o processo das energias emocionais, das fragilidades que o espírito carrega, de toda a carga negativa que emana dele, para que eu possa controlar isso ou não. E aí vem algo que é assim bem significativo neste desenvolvimento da mediunidade, nessa educação da mediunidade, que é a disciplina. Nós precisamos estabelecer metas
para os propósitos que queremos alcançar com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E essa disciplina, ela tem início com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir, com o nosso modo de ser, que deve estar sempre na direção daquilo que é o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Então, está buscando se enquadrar nessa maravilhosa, nas maravilhosas lições apresentadas por Jesus. Jesus que foi o exemplo de caridade, de solidariedade, de compaixão, de perdão. Nós podemos alcançar tudo isso e muito mais. Só que para isso, essa disciplina do comportamento e das emoções, como está posta aí no slide, é a nossa meta, o objetivo que vamos traçar para que possamos avançar mais e mais em nossa caminhada evolutiva, destacando a formação de cada um de nós, conforme falamos com Marisa no início, de que todos nós somos médiuns. Então, todas essas informações, elas atingem a cada um de nós. Então, o médium educado é um médium que tem o autocontrole e que a disciplina caminha junto com ele. Relembrando que esta educação não é a educação dos livros que vai trabalhar o nosso intelecto. É a educação que vai nos motivar para a busca de sermos pessoas melhores e que estamos hoje agindo muito melhor do que agimos ontem e que no amanhã as nossas ações também serão melhores do que foram no dia de hoje. Porque seres espirituais que somos, o nosso objetivo final é a plenitude. Atingir a plenitude é um passo a passo que vamos dando em nossa caminhada evolutiva quando trabalhamos este processo de transformação moral. Então, quando eu reconheço quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso trabalhar para este crescimento, eu estou, de alguma maneira, trabalhando este autocontrole, sem exasperação, sem falar mais alto, sem querer ser melhor do que o outro, porque muitas das provocações que reagimos é justamente por esta falta de autocontrole das nossas emoções e muito particularmente porque nós não queremos ficar diminuídos em relação ao outro. Então, há uma tendência, é natural buscarmos reagir. E tudo isso, com disciplina, nós vamos trabalhando mais e mais para poder vencer todas essas mazelas que ainda carregamos. E aí eu pergunto, hein, Marisa, a todos que neste momento se encontram conectados, como é que estão, como estamos nós neste trabalho, neste processo de educação em relação às nossas mazelas? O egoísmo, conforme diz Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, estamos o tempo inteiro falando de transformação moral. E Emmanuel, lá na mensagem o Evangelho segundo o Espiritismo, fala do egoísmo, que é essa chaga que impede o progresso moral. Então,
vai a dica: trabalhar para que possamos nos afastar do egoísmo e caminharmos cada vez mais na direção do altruísmo. E aí vem algo nessa formação dos médiuns que precisamos destacar, que Allan Kardec vai falando sobre isso e diversos espíritos também tratam a respeito da mediunidade com Jesus, que é uma criação dos seres superiores. E o que é esta mediunidade com Jesus? Se refere à transformação moral do médium. Olha aí, nós vamos e voltamos e fazemos uma abordagem dessa transformação moral. A busca da sua espiritualização com referência em Jesus. Jesus não era egoísta. E por que nós ainda agimos com egoísmo? Então, o nosso modelo é Jesus. Vamos pensar. Nós, médiuns, precisamos ser humildes. Não podemos achar que nós recebemos os melhores espíritos, que temos as melhores comunicações, que eu sou melhor do que fulano, cicrano e beltrano. Então, são as virtudes que precisamos ter um olhar diferenciado e estarmos trabalhando sem exibicionismo, a mediunidade que não recebe nenhum tipo de pagamento por aquele intercâmbio que foi estabelecido. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes eles podem passar despercebidos, mas que fazem parte dessa nossa caminhada. Então, a mediunidade com Jesus é algo que todo médium deve buscar e almejar e pautar o tempo inteiro a sua prática mediúnica com Jesus. Será que isso é fácil? Viver os ensinamentos de Jesus. O amor. Conforme diz lá o Espírito Lázaro, também em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Então, está buscando a mediunidade com Jesus é amar os inimigos, os desafetos, os que nos provocam, os que nos caluniam. Olha quanta coisa ainda precisamos fazer para que, de fato, este exercício da mediunidade seja com Jesus. Aí vem, né, esse esforço diário para que não só nos nossos atos, os nossos atos sejam através dos exemplos que Jesus nos trouxe, mas tem algo que começa bem antes. É aquilo que está na nossa mente. É se esforçar para que, ainda que não reajamos à provocação que fizeram em relação a nós, a nossa mente também não tenha esta reação. A Marisa hoje me provocou, mas a minha mente, eu não reagi. Eu não reagi fisicamente, mas na minha mente, Marisa, você vai ver, vai chegar o seu dia, você vai passar por isso, e quero que seja pior. Então, há uma gradação. Vai culminar com a nossa ação. Mas antes da ação, tem a palavra, antes da palavra, tem o pensamento. Então, a mediunidade com Jesus
nos convida a este esforço diário para que possamos aplicar os ensinos de Jesus nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Aqueles que já se reconhecem agindo na direção dos ensinos de Jesus, precisa também se avaliar se os pensamentos estão nessa direção. Não é uma tarefa fácil. Vai exigir de nós a persistência. E essa persistência, ela se caracteriza quando nós estamos, de fato, fazendo essa reflexão que Santo Agostinho nos recomenda. Então, a meta de todo médium é, de fato, a mediunidade com Jesus. Daí, o médium ele deve buscar esse comprometimento com a atividade mediúnica. Isso está na sua formação. Eu passo a integrar uma atividade. Qual é a minha disponibilidade? Quando nós falamos disponibilidade, estamos indo além da minha presença física no dia da reunião. Tem todo um preparo, né, que nós colocamos já no finalzinho, esse preparo diário e constante, que requer de mim, inclusive, a palavra disciplina, para que eu possa me trabalhar todos os dias da semana, para que no dia da atividade eu esteja pronta para o exercício da mediunidade. Quando, de fato, eu tenho este envolvimento, esta disponibilidade, esta abertura para o trabalho mediúnico, certamente nós teremos a presença dos espíritos superiores para sustentar e apoiar a nossa tarefa. Mas há algo que eu me recordo de já ter falado várias vezes nesse estudo do Livro dos Médiuns, porque o próprio Allan Kardec, ele trata muito bem dessa questão, é que diz respeito ao estudo. O médium precisa estudar-se. Nós temos no livro Alerta, capítulo 42, intitulado Na Lavoura Mediúnica, a benfeitora Joana de Ângeles coloca lá: estuda a doutrina espírita e estuda-te. O estuda-te, nós sabemos que é a recomendação de Santo Agostinho, o autoconhecimento. Então, nós precisamos investir nesse estudo de si mesmo, porque ele vai nos oferecer as ferramentas que precisamos trabalhar para poder alcançar a nossa plenitude. Então, é este processo de autoconhecimento que vai nos proporcionar a harmonia interior, porque a consciência vai estar sempre tranquila dos trabalhos que estamos desenvolvendo, das nossas buscas, apesar de ainda termos quedas, de ainda nos propusermos a não apresentarmos a proposta de não mais reagir e estarmos ainda reagindo. Isso faz parte da natureza humana e nós precisamos também ter compaixão com os nossos erros, com as nossas dificuldades, mas eu tenho compaixão, mas eu estou ativo no esforço, na vontade, na perseverança para que eu não venha mais a cair. E aí, Allan Kardec, tratando neste capítulo dos médiuns escreventes, ele coloca que são os mais simples, que a mediunidade é mais cômoda e que dá resultados mais satisfatórios que todos ambicionam possuir. E aí ele faz um questionamento neste capítulo, se nós sabemos
quem vai ser médium escrevente. E ele diz lá, não temos como precisar. A pessoa começa a ter algum indício de que vai desenvolver a escrita. Não necessariamente ela vai seguir. Pode ser algo passageiro, que inclusive ela acha que é a mediunidade da psicografia, mas não é. Então, não necessariamente nós sabemos. E os médiuns escreventes, outro destaque que Allan Kardec coloca, se manifesta em qualquer idade. É claro que para a criança, né, que ainda está no processo da alfabetização, que ainda não tem a escrita firme, isso não vai ser um tipo de mediunidade que vai estar acontecendo, mas ele coloca que se manifesta na criança, no idoso, em homens e mulheres. E não importa, isso nós queremos destacar, que Allan Kardec apresenta, não importa para o médium da psicografia o temperamento que ele apresenta, o seu estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Mais uma vez, ele vem trazendo aqui que a mediunidade, ela independe da moral. Uma outra abordagem que Allan Kardec faz neste capítulo é que essa escrita ela pode se dar por uma caneta e pelo lápis. Na nossa experiência com o nosso querido tio Di, nós observamos que durante muitas décadas ele psicografava com o lápis. Depois de muito tempo, ele passou a psicografar com a caneta. E aí Allan Kardec vai no capítulo dizer que não importa se ele usa inclusive pena, não caneta, se a pena ou se o lápis, não importa, que isso vai ser a escolha do médium, se ele quer psicografar com a caneta ou com o lápis. Aí ele vem trazendo alguns detalhes da firmeza do lápis, da precisão da caneta, mas que a escolha ela é pessoal. E aí, tratando do médium aprendiz, ele vai dizer que a fé não é uma condição rigorosa para este que está iniciando o exercício da mediunidade na escrita, mas que ele precisa de 3 características, que é a pureza de intenção, que é o desejo e que é a boa vontade. Ou seja, qual é o meu propósito no exercício da mediunidade de psicografia? O propósito é, de fato, ser este intermediário, é de estar trazendo mensagens de conforto. Então, cada um vai também se questionar a respeito disso. O que é que eu desejo com relação a este trabalho? E o quanto eu me coloco à disposição com a vontade de ser cada vez melhor, de buscar essa transformação moral, de fazer tudo quanto eu preciso para que, de fato, eu caminhe na perspectiva de melhor traduzir a resposta dos espíritos a este tipo de mediunidade que eu me coloquei à disposição. Ainda tratando neste tópico do desenvolvimento da mediunidade, Allan Kardec coloca que, inicialmente, o braço da pessoa que vai se dedicar a este tipo de mediunidade, da psicografia, ele apresenta um indício desta disposição, seja o braço, seja a mão. Então, o indivíduo vai sentir o impulso para a escrita. Lembrando que já falamos anteriormente que o nosso tio Divaldo, quando ele começou no exercício da psicografia, ele psicografou durante anos
e depois a benfeitora Joana de Ângeles disse que ele deveria rasgar todas as mensagens que ele havia psicografado. Ele se assusta e pergunta por quê. E aí ela diz: você apenas estava exercitando. Agora, de fato, nós vamos começar a, a escrita, e daí é um susto, né? A pessoa, durante anos, está fazendo aquele treinamento e, de repente, ter que jogar tudo fora. Mas, na verdade, isso é um exemplo para nós. A mediunidade, ela não chega da noite para o dia e vamos ser estes médios que está traduzindo fielmente aquilo que o Espírito está intercambiando conosco. Aí, Allan Kardec ainda vem tratar, né, a respeito da escrita, e que ela se apresenta diferente para os médiuns no início do exercício da psicografia. Alguns vão ter mais facilidade na escrita, outros vão ter mais dificuldade. Com relação à rapidez, uns vão ser mais rápidos na escrita, outros vão ser mais lentos. Não importa, cada um vai se apresentar em um ritmo diferente. No item 211 deste capítulo, Allan Kardec vai apresentar algumas nuances deste exercício da mediunidade de psicografia, inclusive com relação aos escolhos, que são as dificuldades, que é justamente um dos aspectos que ele coloca, de que o médium, quando ele está começando nesse exercício, ele tem que lidar com espíritos inferiores, porque ele não sabe de fato a natureza dos espíritos que está naquele processo de comunicação. Mas que, independente desta natureza, que ele precisa colocar-se sob a proteção de Deus, porque não estamos no acaso, naquela tarefa, que precisamos confiar, mas que nós temos essa necessidade do trabalho interior para essa busca da transformação moral, que assim, cada vez mais, nós estaremos trazendo qualidade ao trabalho que estamos desenvolvendo. E com o passar do tempo, o médium ele passa a reconhecer a natureza dos espíritos que se comunicam. O último tópico deste capítulo, Allan Kardec ele formula 16 questões a respeito da perda e suspensão da mediunidade. Nós destacamos aqui 4 questões que nós vamos apresentar, e uma questão, a quinta, ela finaliza, inclusive, a 16ª questão que ele apresenta para que os espíritos possam responder. Uma dessas questões é: os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Aqui ele está tratando de uma maneira geral da mediunidade, e a resposta é: isso acontece frequentemente, seja qual for o gênero da faculdade. Observe que o tópico é perda e suspensão da mediunidade, ou seja, o indivíduo que vem na psicofonia, na psicografia, de repente, ele para. Já tivemos a experiência de acompanhar um médium que passa várias reuniões que não tem uma comunicação. É uma suspensão da mediunidade? É uma perda da mediunidade? A perda só vai acontecer se de fato ele não recobrar aquela tarefa. Mas ele pode ter a suspensão, primeiro que ele não está se preparando, ele está muito cansado, ele não consegue estabelecer essa sintonia. Então, tem vários aspectos que precisam ser observados para poder responder a esta questão. Mas isso acontece.
É a resposta que os espíritos apresentam para Allan Kardec. Qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Olha a resposta: o uso que ele fez da sua faculdade. Coisas frívolas é um aspecto que Allan Kardec, que na resposta os espíritos vão trazer. Ou seja, nós recebemos a faculdade para que possamos nos aprimorar, para que nós possamos resgatar equívocos do nosso passado. Não necessariamente é uma missão. Voltamos à fala da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, quando, em resposta ao nosso tio Dia, ela diz que nós podemos aproveitar 2 encarnações em uma. Já falamos a respeito disso. Ou seja, ao invés de ter uma vida com todas as nossas dificuldades, se eu acolho o exercício mediúnico, eu tenho a possibilidade de fazer o resgate de 2 existências em uma só. Isso nos sinaliza de que não é fácil o exercício mediúnico, que depende muito do quanto nós colocamos de energia, de esforço, de vontade para que este exercício seja cada vez melhor. E aí, a interrupção da faculdade, isso é um destaque que é colocado neste tópico, nem sempre é punição. O médium não estava, ele não estava respondendo bem no exercício da mediunidade, então vamos tirar. Às vezes, é um teste de paciência e de perseverança. Outra questão apresentada por Allan Kardec. Haveria meio de abreviar essa prova, colocando como prova a perda ou suspensão da mediunidade? Aí o que os espíritos respondem? A resignação e a prece. Ou seja, se eu sou médium de psicografia, vem uma reunião no psicógrafo, vem a semana seguinte nada, a terceira nada, aí o que é que os espíritos recomendam? Fazer a tentativa de alguns minutos a cada dia para ver se recobrou ou não a faculdade. E aí, a outra pergunta: com que objetivo a providência adotou certas pessoas com o dom especial da mediunidade? Olha que resposta. É uma missão de que se incumbiram e da qual se sentem felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Ou seja, os espíritos respondem aqui que a mediunidade é uma missão e que nós, médios, nós somos os intérpretes dos espíritos. Então, o que estamos fazendo neste nosso processo de formação para que, de fato, nós possamos alcançar o mediunato, que é a mediunidade com Jesus, que é justamente estarmos a cada dia sendo essas pessoas melhores, que estamos buscando, de fato, este aprendizado que se apresentam através das nossas vivências. Então, é uma missão que a nós é confiada e que nós teremos que prestar contas quando fizermos a nossa viagem de retorno. Só para poder trazer à nossa memória, nós apresentamos exatamente essas 2 fotos quando falamos anteriormente dos tipos de mediunidade. Então, temos o nosso querido Chico Xavier, cujos livros até hoje, né, nos encantam. No último sábado,
O nosso tio Di, em sua doutrinária presencial, que também foi transmitida pelo canal do YouTube, ele faz um breve comentário sobre o livro Há 2000 anos. Ele disse que ia fazer uma síntese em 20 minutos. Eu acho que foi um pouquinho menos. Então, assim, que obra maravilhosa e que nos traz lições preciosas que este Espírito, Emmanuel, o seu mentor, através da própria experiência que viveu, vem mostrar para nós que ele próprio teve a oportunidade de seguir a Jesus e declinou. Então passou milênios em sofrimento, para que de fato ele pudesse despertar. E o nosso querido tio Di, ainda entre nós, trazendo também mensagens e mais mensagens de conforto, para que nós possamos, através de todas essas mensagens que são veiculadas pelos diferentes médiuns dos diferentes locais do mundo, as mensagens em síntese, elas vêm nos conclamar a esta transformação moral, a esta mudança de atitude perante a vida, a esse desejo cada vez mais forte dentro de nós de que possamos ser pessoas melhores na nossa existência. E aí, para finalizar, eu queria fazer a leitura da última questão que Allan Kardec formula, que é a 16ª deste capítulo 17º. Ele questiona assim: como um homem pode aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? E aqui nós apresentamos a resposta que os espíritos apresentaram. Não tem ele os livros. Como cristão tem o evangelho, para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido suas palavras no instante mesmo em que saíram da boca do mestre. Ou seja, nós temos esta possibilidade de estarmos cada vez mais alcançando melhores propósitos perante a nossa existência, se de fato nos dedicarmos, nos empenharmos, colocarmos as metas, estabelecermos essas metas a alcançar, porque são essas metas que nos impulsionarão a essa transformação moral. Isso vai requerer de nós esforço, boa vontade e perseverança. Então, queridos amigos, irmãos do KSSF, os nossos teleouvintes, essas foram as nossas considerações a respeito do capítulo 17º de O Livro dos Médiuns.